Salve, rapaziada, estou de volta, hein? Boa tarde para todos vocês. Sem mais enrolações, caso Zé Lucas parte 1000. Informação publicada pela Camila Souza lá do GE. Bastidores, 2 pontos. Por que o staff e o esporte passaram a cogitar transferência de Zé Lucas para o Brasil? Para quem está acompanhando o caso Zé Lucas, lá atrás, papo de 8 meses atrás, o esporte chegou a recusar uma proposta de cerca de 80 milhões de reais, divulgada pelo GE e inclusive confirmada pelo presidente Yuri Romão, que meses depois o vice-presidente Rafael Campos e a sua gestão nefasta desmentiram a informação de Yuri Romão. Só que Yuri Romão tinha confirmado para vários portais que sim, o esporte tinha recusado uma proposta de 80 milhões de reais por Zé Lucas lá atrás, e teve algumas outras propostas e sondagens de vários clubes europeus. E agora, recentemente, a gente está vendo o esporte muito aqui voltado no mercado brasileiro. Santos teve a informação publicada pela Gabriele Brino. Além do Santos, Botafogo, mais recente, que chegou de fato a fazer ali uma proposta com o jogador, chegou a estar apalavrado com o jogador e tem a possibilidade dele sair para o Botafogo e chegou até a se ventilar o nome de um Cruzeiro, por exemplo. Tá, vamos agora pegar aqui toda a matéria do GE, trazendo os pontos e a ordem cronológica, a linha do tempo. Desvalorizado pelo rebaixamento do Sport à Série B, as partes envolvidas no negócio compreenderam que as cifras de 15 milhões de euros desejadas pela antiga gestão rubro-negra, a gestão de Yuri Romão, para vender Zé Lucas estavam fora da realidade, ou seja, 95 milhões de reais por volta disso, de acordo com a cotação atual do euro, tá, gente? Hoje se entende viável uma operação entre 7 a 14 milhões de euros, o que flutua ali de 40 a 70 e tralalá milhões de reais, 80 e tralalá milhões de reais, por volta disso. Posta a dificuldade para negociar o volante com a base nos valores pregressos, o Botafogo surgiu como uma alternativa vantajosa para o garoto de 17 anos, ouviu o GE. Para o garoto de 17 anos, é bom deixar bem claro, não significa que necessariamente é muito boa para o esporte não, tá, gente? Pode ser que seja também. É o Glorioso que está atualmente, né, mais firme no radar, embora haja outro clube de Série A de olho na joia leonina. Mas por que os cariocas? Antes de chegar no porquê dos cariocas, é bom se colocar o ponto em relação a essa operação aí, dos 7 a 14 milhões de euros. Gente, eu não sei até que ponto o esporte está precisando de uma grana desesperada para, sei lá, tentar investir mais em jogadores ali no mês de agosto, setembro, para subir de todo jeito para a Série A esse ano, pagar dívidas de jogadores ali que o Sport teve que rescindir contrato e fazer acordo na justiça e teve problema ali de salários atrasados. Eu não sei até que ponto o Sport tá tão desesperado para pegar uma boa grana da parte de Zé Lucas e conseguir quitar dívidas e fazer investimentos no futebol para esse ano, para daqui a 3, 4 meses já, para contratar peças e a gente subir para a Série A. Eu não sei. Por isso que é até difícil trazer aqui um ponto de uma verdade absoluta. A minha opinião vai estar a mais correta do mundo. Não sei, eu não tô lá dentro do clube, eu não tô com as contas do clube, eu não sou o Matheus Souto Maior, mas assim, dependendo do contexto, se puder esperar um pouco mais, eu não acho que Zé Lucas vai ter uma desvalorização absurda e vai cair agora para 20 milhões de reais e o Sport vai vender esse... Não acho isso. Eu acho que assim, se o Sport fizer um bom ano e subir para a Série A, e Zé Lucas for titular na maior parte do tempo e jogar bem, ele volta, hipoteticamente, tá? A ser especulado por 80, 90 milhões de reais de novo para clubes europeus. Ele vai ter ainda 18 anos e 6 meses. Se o Sport, óbvio, voltar para a Série A de 26 para 27 e ele fizer uma boa temporada, que é um cenário razoável, não é um cenário impossível se projetar isso aí não, tá? Voltando, eu queria trazer aqui um ponto, rapidez aqui, eu gosto de linkar uma coisa com a outra rápida. Um texto muito bem escrito aí pelo Joaquim Costa, ele trouxe o contexto do porquê é complexa essa negociação de Zé Lucas e a gente tentar chegar numa opinião perfeita sobre o caso, vai. Zé Lucas é um caso difícil de analisar publicamente porque o GE, em 2025, divulgou que o Sport recusou uma proposta de 12,5 milhões de euros. E isso naturalmente criou uma expectativa enorme em torno dele. Primeiro, o torcedor. O torcedor do Sport, ele pensa, pô, se lá atrás a gente recusou 80 milhões de reais, sei lá, 8 meses atrás, se a gente vender ele hoje por 60, vai ser um fracasso, a gente vai ser chacota, sendo que seria uma das maiores vendas do Nordeste, de forma disparada, inclusive, tá? Então não seria nenhum tipo de chacota, não. E o mercado é assim, flutua, infelizmente. Às vezes o jogador
tá numa crista da onda, tá bem, tá na Série A, tá jogando Copa do Mundo, tal, pá. Chega uma proposta um pouco maior, aí o jogador cai pra uma Série B, cai um pouco de rendimento. Naturalmente a proposta diminui, é evidente isso. Bom, ou até sobe, né, se ele melhorar ainda mais de desempenho, enfim. Ele é bom jogador e se destacou bastante em 2025, inclusive no Mundial de Clube Sub-17, onde foi capitão da seleção brasileira, algo que não é pouca coisa para um atleta perfeito. Porém, o mercado europeu tem dúvidas sobre o perfil físico dele. A altura e força ainda estão abaixo do padrão que muitos clubes procuram, e isso pesa na avaliação. Eu nem acho, assim, aí é questão de opinião de acordo com o que a gente tá vendo no mercado atual. Por exemplo, você pode citar um Pedri, um Gavi da vida, que são jogadores de meio campo. Eu não tô querendo comparar Zé Lucas com Pedro e Gavi no aspecto técnico e no que é que eles podem agregar para uma seleção brasileira na Copa do Mundo. Não. A comparação é em relação ao porte físico. Pedro não é um jogador fisicamente extraordinário, é um jogador franzino, inclusive. Jogador magro, mas que tem um talento com a bola no pé absurdo. Consegue girar o jogo com muita facilidade. E Zé Lucas, sim, mal comparando, vai, gente, tem um aspecto físico semelhante ao de Pedro, por exemplo. Não é um jogador. O Zé Lucas não é um jogador muito mais forte fisicamente do que um Pedro. Tô dando aqui um exemplo, tá? Tem características ali de certo modo semelhantes em relação a porte físico, vai. Tecnicamente, Pedro é muito melhor, não tem comparação em relação a isso. Até porque o cara é titular do Barcelona, né, irmão? Porra, dispensa apresentações. Primeiro escalão do mundo. Ok. Gavi é outro jogador também com aspecto físico um pouco mais. Menos imponente. Quando eu falo imponente ter muita massa magra, já ter uma altura absurda. Não. Então, eu acho que isso atualmente já não tem um peso tão absurdo assim. Sim, Zé Lucas é um pouco menor do que a média do que os clubes europeus gostam, que seriam jogadores de 1,80 para cima, e aí eu concordo, se tivesse mais de 1,80, provavelmente já estaria acertada a mudança para a Europa. Esse ponto eu até concordo. Só que assim, não acho que isso só é esse fator, o fator fundamental, o fator principal. Pode ser um ponto ali, mas não acho que isso desvalorizaria muito o atleta, tá? Mas ok, é um ponto interessante de debate. Eu não tô aqui para discordar 100% e concordar 100% com esse texto não, tá? É porque é um texto que vale muito a pena trazer aqui para vocês, porque traz muitas reflexões sobre o caso. A venda de Pedro Lima foi excelente, mas pode ter gerado efeitos colaterais na negociação de Zé Lucas. O primeiro é o que o clube pode ter entendido que subiu de patamar nas vendas e, com isso, elevou os preços a um nível que afasta times que trabalham com orçamento para apostas. Faz sentido esse texto, faz sentido. E isso, mais uma vez, a gente volta pro torcedor, né? A gente acha que qualquer jogador agora a gente vai conseguir vender por 70, 80 milhões de reais e tá tudo certo. Mas é porque chama muita atenção, né? Como é que a gente conseguiu vender um lateral direito que jogou só Pernambucano, Copa do Nordeste e, sei lá, 7 jogos da Série B e nem jogou muito bem, se a gente for parar pra analisar? Como é que o Sport conseguiu vender um garoto desse por 60 milhões de reais? Pô, aí você olha pra Zé Lucas. Peraí, Zé Lucas tem 17 anos. Até mais novo do que Pedro Lima, já jogou Série A. Já jogou Copa do Mundo titular sendo capitão. Chegou na semifinal de Copa do Mundo Sub-17. Pô, você pensa, joga numa função que é muito valiosa, que é a função de meio campo. Pode jogar de primeiro e de segundo volante. Então, você para pra pensar, velho, se Pedro Lima foi 60, Zé Lucas tem que ser 80 pelo menos. E faz total sentido, tá? Tem esse ponto também, mas gera o efeito colateral, né? Até que ponto o Sport também conseguiu negociar muito, muito bem Pedro Lima. Muito acima até do que se esperaria pelo mercado, inclusive do que eu esperava. Eu esperava no máximo o Sport vender Pedro Lima por 40 milhões de reais. Nada além disso. Esse ponto aqui é bem interessante para a gente trazer para o debate. Esse é o ponto crucial. Por conta da questão física, os clubes europeus ainda não enxergam Zé Lucas como um jogador pronto. Se você parar para analisar, Pedro Lima, para mim, Zé Lucas fisicamente está mais pronto do que Pedro Lima estava lá atrás, tá? Sim, Pedro Lima tem um aspecto físico interessante, mas Zé Lucas também, na minha opinião. E só é você ver nos jogos contra times de Série A que ele ganha vários duelos físicos, inclusive. Não tem nojinho de dar carrinho, não tem nojinho de combater. Sim, falta um pouco mais de altura, falta um pouco mais de envergadura no último terço de campo. Isso aí eu concordo 100%, mas ele é primeiro volante, ele não é meio atacante ou segundo volante. Ele era segundo volante aqui no Sport porque era o que tinha. E aí, paciência. E eu não sei até que ponto o Sport não contratou o segundo volante para deixar Zé Lucas de titular o tempo todo para tentar valorizar ele e vender por, sei lá, 100 milhões de reais ao término da temporada passada. Bom, isso muda a categoria da contratação e o valor de investimento.
Façam o exercício de procurar venda de volantes barra médios centrais nas últimas janelas europeias e vejam as vendas de 10 milhões para cima de atletas sub-20. De 2020 para cá, temos 4 exemplos. Marlon Gomes, Andrei Santos do Vasco para o Shakhtar e Chelsea, né, por 12 milhões de reais. No caso, peraí, volta. Marlon Gomes saiu para o Shakhtar Donetsk e Andrei Santos saiu para o Chelsea, um por 12 milhões de euros e o outro por 12,5 milhões de euros, né, no caso. Perrone do Vélez para o City por 11 milhões de euros e Alcaraz para o Southampton por 13,65 milhões de euros. É raro para a idade e posição. E aí a gente volta aqui. Andrés Gomes, eu acompanhei Andrés Gomes na Série B de 2022, né? De 2022. Andrés Santos jogou muita bola, porque tem o Andrés Gomes do Vasco. Andrés Santos jogou muita bola. Ele se valorizou, pô, na Série B, porque ele jogou muita bola e vai subir pra Série A. Então, dependendo do desespero do Sport ou não, se não tiver tão desesperado assim, hipoteticamente, é melhor deixar ele aqui na Série B, para ele ser o titular da posição, do que ele ir para um time, sei lá, por empréstimo, sei lá, para um Botafogo, para um Santos da vida, para ele ser banco. A não ser que o Sport queira vender logo, consiga vendê-lo por 50 milhões, 60 milhões, tendo gatilhos para chegar em 70, 80, aí eu já não sei, ficando com percentual para lá ou para cá, aí eu não sou Matheus Souto Maior, nem sou um empresário de Zé Lucas não, tá, gente? Voltando. O segundo efeito é que o desempenho de Pedro Lima na Europa aumentou a cautela dos clubes em relação a esse perfil de jogador e sobre o próprio esporte como fábrica, afastando o FOMO. Especialmente quando se compara a parte física deles, pode identificar um padrão. Pedro Lima e Zé Lucas têm praticamente a mesma altura e características corporais, o que inevitavelmente entra na análise. E sim, Pedro Lima não fez uma grande temporada, longe disso, na Europa, nem no Porto B, nem no Wolverhampton, nem em canto nenhum por enquanto, tá? O que para mim também não é nenhuma grande surpresa. Como o Sport recusou 12,5 milhões de euros em 2025, qualquer negociação abaixo disso vai ser considerada um fracasso. Exato. Pelo Sport, quando eu falo pelo Sport é internamente, porque, pô, se recusou por Yuri Romão, na gestão nefasta de Yuri Romão, cerca de 80 milhões de reais, pô, qualquer negociação ali bem abaixo, tipo 60, 70, 65, 55, já vai ser considerado fracasso pela gestão Matheus Souto Maior. E pela torcida também. Bom, e o Sport está buscando opções alternativas para tentar chegar perto desse valor novamente. Concordo, esse texto é muito interessante, muito inteligente, porque traz vários pontos de vista em relação aí a perfil de jogador que o futebol europeu gosta, a comparações com Pedro Lima, Andrés Santos do Vasco, Marlon Gomes e por aí vai. Voltando também à perspectiva do torcedor, né? Salve aí pra Ícaro que ele até mandou esse texto lá no grupo do Zap. Voltando, por que agora os cariocas? Em tela aqui pra vocês. A chance real de ter minutos, sequência em um clube que faz negócio em 2025, por exemplo, o Botafogo ultrapassou mais de R$500 milhão com vendas. Seduz o entorno de Zé Lucas. Se bem que hoje ele teria a oportunidade vindo do banco de reservas, né? O Botafogo tem Danilo, tem Nilton, deve ter mais um volante aí no Bololô também. E Zé Lucas chegaria ali como uma terceira, quarta opção, né? Assim, flutuando, podendo jogar de primeiro ou de segundo volante. Conseguindo se destacar, teria caminho encurtado para se transferir direto a um clube grande da Europa. Em 2025, o Real Betis, que tem parceria com o Barcelona, esteve interessado no volante. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia e outros da Europa, como o Porto também, sem formalização de proposta. O Sport monitora o desejo do Botafogo, embora não reconheça investida oficial. Segundo a apuração da reportagem, teve até vamos dizer assim, o Zé Lucas ficou apalavrado ali com o Botafogo, meio que dando ok. Só que tinha que negociar com o Sport. E até agora não teve investidor oficial, né? Por outro lado, modelo de negócio sendo discutido caso a operação avance. Ou o time carioca compra à vista o percentual do jogador, ou negocia um empréstimo com a possibilidade de aquisição de direitos maior mais à frente. Aí beleza. Aí são detalhes do acordo e modelo de negócio, né? O ideal seria a compra, irmão. Ó, vou pagar 60 milhões de reais, vai ser 70% desse valor no Pix e os outros 30 parcelados aí. Pelo menos já para ter uma garantia
e o Sport ficando com percentual, gatilho de contrato, podendo chegar a valores maiores no futuro. Uma transferência rumo à Europa não está descartada, é claro, mas distante nesse momento, até no sentido literal da palavra, pelos motivos abaixo. A janela do meio do ano só abre em abril, demora, portanto, e até lá, Zé corre o risco de se desvalorizar mais, atuando em campeonatos de menor escalão. Eu discordo um pouco disso, tá? Assim, jogando bem, irmão, não acho que o jogador se desvaloriza tanto assim não, tá? E, assim, acho que a desvalorização ocorre maior quando o Sport cai pra Série B, automaticamente. Pum, cai pra Série B. Acho que ali já ocorre, de certo modo, a desvalorização. Agora, é o que tem o campeonato para ele disputar? Fazer o quê? Paciência, meu amigo. Tá, ele tá jogando Copa do Nordeste, Série B e Copa do Brasil. É o que tem para ele disputar. Tá jogando muito bem? Show. Tá mal? Aí o problema é dele. Aí não é da competição em si, na minha opinião, tá? Bom, estar na Série A, sem dúvidas, competindo em alto nível em uma janela de visibilidade incomparavelmente maior, reequilibra essa balança. Sim, agora o problema é ele estar jogando, né? Ele jogar 20 minutos na Série A e não conseguir jogar bem, não acho que valorize o jogador não, tá? Também não acho que valorize o jogador mesmo. Agora, lógico, ele chegar num time para ser titular absoluto ou ser chegar com status titular, que hoje ele não chegaria em quase time nenhum, aí beleza, é um outro debate. Agora, ele vai pro Botafogo, mas até que ponto ele vai ter uma boa sequência no Botafogo? Sei. A venda de Zé Lucas não é uma questão de sim ou não, mas de quando será concluída, porque o clube precisa de receita para incrementar no seu orçamento. Nesse sentido, se o volante for negociado para a Europa em abril, por exemplo, o dinheiro o dinheiro da futura venda não cairia de imediato nos cofres do clube. Há procedimentos burocráticos a cumprir, como a obtenção do ITC, Certificado Internacional de Transferências, que demandam tempo, e tempo é dinheiro. Exato, também o Sport não vai receber 100% dos valores aí, logo de imediato, em abril ou em maio. Demoraria um tempo aí para o Sport receber parte da grana, tá? Bom, é isso, tá, meus amigos? O pacote geral do caso Zé Lucas. Acho que valia a pena trazer esse debate aqui para vocês. Estamos de volta mais tarde em vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente!